Toda quarta-feira de cinzas, nós nos encontramos com essa leitura do Evangelho, que fala da oração. Qual que é o outro ponto? A esmola e o jejum, né? Isso aí a gente sabe de cor já, não é mesmo? Quero ver pôr em prática. Então a gente ouve aqui Jesus nos falando desses três pontos fundamentais para a nossa conversão. Afinal de contas, a oração se refere ao nosso relacionamento com Deus. Então amar a Deus sobre todas as coisas e procurar cultivar a sua amizade com Ele, para que também através do seu Espírito Ele possa encontrar espaço no meu coração e agir de tal modo que transforme a nossa vida. Depois a esmola, a caridade, refere-se ao nosso relacionamento com o próximo. O cuidado que a gente tem que ter, o olhar atento, a sensibilidade do coração e humana. Todo cristão, ele tem que ser um especialista em humanidade. Ser capaz de sentir com o outro, viver a compaixão. O amor ao próximo que se revela através da caridade. E assim também Deus pode agir na nossa vida, porque Deus é amor, e a caridade é o amor posto em prática. E a terceira prática desse tempo quaresmal, a que somos convidados, é o jejum. Se refere, portanto, ao nosso relacionamento conosco mesmos, o amor que a gente tem por nós mesmos. E por isso que o jejum é tão importante, porque assim a gente consegue não só controlar um pouquinho o nosso corpo, a gente deixando de comer algo que a gente gosta, nós oferecemos isso a Deus, e através dessa disciplina também o Espírito de Deus pode agir na nossa vida. Então são três práticas que trazem a presença de Deus para o nosso cotidiano, especialmente nesses 40 dias em que a gente agora começa a trilhar. Inclusive o Papa escreveu a mensagem para a Quaresma deste ano com o tema Caminhemos juntos com esperança. A gente começa a trilhar, portanto, um caminho até a Páscoa do Senhor. É como se a gente estivesse agora no deserto, lá no Êxodo, e começássemos a trilhar juntos essa caminhada. E esta caminhada ela só vai acontecer se todos os dias a gente se levantar, alguns às 3:50 da manhã, né? Já vi um monte de gente postando hoje que está fazendo a penitência lá junto com o Frei Gilson, de rezar o rosário de madrugada. Alguns um pouquinho mais tarde, ou a gente se levantar todos os dias com o desejo de conversão no coração. Não para mostrar para o mundo, né? Mas para que o Senhor possa agir na sua vida e através da sua vida. Então é fundamental, gente, esse desejo cotidiano de conversão. Senão a gente não consegue, né? Fica que nem os bons propósitos que a gente tem no começo do ano e que não passam dos 5 primeiros dias, né? Aí a Quaresma fica assim também. E aí o que vem de gente confessar que eu prometi isso, não estou conseguindo, o que eu faço agora, padre? Eu falei, se vira você com Deus, né? Então a gente tem que todo dia renovar esse desejo de conversão no coração da gente. E uma espiritualidade muito especial, eu digo especial porque eu sou salesiano, né? E que é a do cotidiano, é a espiritualidade salesiana. Hoje de manhã nós fizemos o nosso retiro aqui em casa, e aí a gente leu um texto que relacionava a Quaresma com a espiritualidade salesiana. E tinha alguns pontos que estão ali marcando o ritmo da nossa conversão pessoal, e que se a gente procurar colocar em prática, vão nos ajudar a viver a oração, a esmola, a caridade e o jejum, a penitência pessoal. E ele começa assim: o primeiro ponto se refere à alegria. Todo salesiano tem que ser alegre, e uma paróquia salesiana tem que ser alegre também. Por isso que a gente vê essa criançada bonita aqui, não é mesmo? Porque eles trazem alegria para a gente. Pode ver, quando nasce uma criança em casa, etc., né? Traz alegria para o lar. A casa salesiana cheia de crianças e jovens tem que ser uma casa alegre. Mas de onde que vem essa alegria? De Jesus ressuscitado.
Então nós começamos a trilhar este caminho para a gente chegar até a ressurreição de Jesus. E a gente tem que ter isso em mente, gente, é a nossa meta. É a meta que nos conduz inclusive para o paraíso, porque é lá que a gente vai viver a alegria plena. Então procurar viver a alegria aqui, já agora, com o coração lá em Deus, na ressurreição de Jesus, a festa da Páscoa. É o que Jesus nos fala no Evangelho. Então você vai jejuar, não fica de cara feia lá mostrando para todo mundo que você está abatido porque você está jejuando, mas lava o rosto, se perfuma, e aquilo lá entre você e Deus revela a alegria de ter Deus no seu coração. Então esse é um primeiro aspecto. Se a gente não está revelando essa alegria, já é um ponto para o nosso exame de consciência. O que está acontecendo que eu estou perdendo a alegria do meu coração? E isso não significa não ter dificuldades, gente, porque as dificuldades fazem parte da nossa vida, né? Mas a alegria que vem do Espírito Santo de Deus, da certeza da vida nova, da ressurreição, ela tem que estar lá no fundinho, na base de tudo, nos sustentando na nossa vida. Então esse é um primeiro aspecto. Depois o segundo, o nosso relacionamento pessoal com Jesus. A oração salesiana, ela não é uma oração complicada, é uma oração simples, porque senão até os jovens desanimam, né? Então é uma oração do cotidiano. A gente oferece a Deus o nosso dia. Quem tem a graça de participar da missa diária, participa da missa diária. Uma vez por mês a gente procura se confessar. E assim, no ritmo do dia a dia, o nosso relacionamento com Jesus vai sendo construído e vai sendo cultivado. Aí é um segundo ponto para a nossa reflexão pessoal, o nosso exame de consciência. Como que está a minha vida de oração e o meu relacionamento e amizade com Jesus? Será que ele tem espaço no meu dia a dia? Eu fecho a porta do quarto e rezo, oro ao Pai que está ali comigo? Ou já coloco uma série lá para ver no celular, na TV, né? Acontece também, não é mesmo? E aí a gente precisa ser disciplinado, separar um horáriozinho, um momento do dia, 10 minutos que sejam, e todos os dias se dedicar a essa oração. Porque a amizade de Jesus é muito importante para a gente, e não pode passar batida no nosso dia. Não é bom quando um amigo de longe vem visitar a gente fica esperando, arruma a casa, etc, né? Com Jesus é sempre assim. Ele habita no coração, mas ele vem lá do céu. Então a gente tem que cultivar esse desejo de estar sempre com ele. Depois o terceiro ponto da espiritualidade salesiana, que nos ajuda a viver a nossa quaresma, é o ser igreja, ser comunidade. A gente ouviu na primeira leitura algo muito interessante. O profeta Joel nos diz que o Senhor nos pede para rasgar os nossos corações e não as vestes. Tem que ser, portanto, um movimento interior. Mas depois ele continua e diz assim: congregai o povo, convocai a assembleia, realizai cerimônias de culto, reuni os anciãos, as crianças, as lactentes, o esposo, a esposa, os sacerdotes, os ministros sagrados do Senhor, digam: perdoa, Senhor, o teu povo. É o que a gente está fazendo hoje, não é? Todo mundo reunido aqui, as crianças, os adultos, a esposa, esposo, idosos, e celebramos pedindo ao Senhor: perdoa, Senhor, o seu povo. Então a gente se reúne como igreja, a importância da comunidade na nossa vida. Será que é esse passo que está faltando para mim hoje? De cuidar com mais carinho e com mais amor da minha comunidade? De ser um membro fiel ali presente, que cria laços de amizade, que procura educar os filhos aqui na comunidade, para dessa forma nós sermos também sinais deste amor neste mundo que tanto precisa. Então este é o terceiro ponto da espiritualidade salesiana, a familiaridade dentro da comunidade. E é isso que significa ser igreja. A igreja é casa que acolhe. Depois o quarto ponto, também muito importante, é do serviço. O colocar-se a serviço
e saber que a nossa vida só tem sentido se ela é doada. E qual que é o bem mais precioso que a gente tem? A saúde? É um deles, né? Mas é o tempo. E aí está um bom ponto para a gente fazer um exame de consciência. Será que eu gasto o meu tempo somente comigo mesmo? Isso revela um coração muitas vezes egoísta, gente. Se você gasta tempo só com você mesmo, significa que não existe espaço para outras pessoas aí. E muito menos para Deus. Porque se a gente não ama o próximo que a gente vê, a gente não ama Deus a quem a gente não vê. E uma das formas de treinar esta doação de tempo é o colocar-se a serviço. Seja na minha família, cuidando dos que eu amo, seja na minha comunidade, seja dedicando-me no meu trabalho, fazendo o melhor que eu posso. É o colocar-se a serviço. E aqui vem também as obras de misericórdia, tanto corporais quanto espirituais, que nos ajudam, se a gente as coloca em prática, a ganhar cada vez mais um pouquinho do céu. Colocar-se a serviço do próximo, para Deus encontrar espaço no nosso coração e também espaço no nosso tempo, no nosso dia a dia. E o último ponto é sobre a cotidianidade. A gente só vai conseguir viver todos esses outros aspectos e deixar o Espírito de Deus transformar a nossa vida, se essa for uma decisão cotidiana no nosso dia a dia. A oração, a caridade, a penitência, o jejum, tem que ser uma realidade cotidiana. E aqui tem algo muito importante também, não é escolher um ou outro, né? Mas é procurar durante esses 40 dias crescer nesses 3 aspectos. Então, através da nossa alegria, da nossa amizade com Jesus, do nosso sentido de igreja, da familiaridade, do colocar-se a serviço, no dia a dia da nossa vida, o Espírito Santo de Deus encontra espaço para agir e gerar conversão no nosso coração. E já finalizando a nossa reflexão, nós iniciamos também o tempo da campanha da fraternidade. E aqui, quando a gente no Brasil reflete sobre a campanha da fraternidade, a gente reflete sobre uma conversão comunitária. A igreja sempre nos propõe algo que a gente precisa crescer. Então está aqui, né, o cartaz da campanha, e esse ano é sobre a ecologia integral. Então, mais uma vez, fundamentado lá na Laudato Si, porque o Papa escreveu um segundo livro da Laudato Si, uma segunda carta, né? E no livro do Gênesis, Deus viu que tudo era bom. A gente é convidado a se converter comunitariamente para a atenção com a casa comum, o nosso planeta. E aí, este ano aqui na nossa paróquia, a gente também vai procurar realizar algumas ações concretas, né? Aí durante a quaresma nós vamos ir comunicando, a gente vai na verdade ir construindo juntos este caminho de conversão comunitária. Mas já tem que estar no nosso coração esse desejo, né? No nosso dia a dia, da gente também trazer esta ideia ou importância de cuidar da nossa casa comum. Que o Senhor nos ajude, assim como Ele viu que, quando criou o ser humano, que era muito bom a criatura dele, aquilo que Ele fez, que o Senhor também receba de cada um de nós essa ajuda, ao percebermos que é bom demais, né? Nos reunirmos aqui, sermos cristãos, acolhermos a palavra, deixarmos o Espírito Santo de Deus nos converter, e assim no nosso cotidiano também, a gente gerar essa transformação na nossa sociedade.